Luísa começando mais um Chablau e hoje a gente vai repetir uma dose de um convidado que, se deixasse, a gente falaria por horas e horas, porque o assunto sempre rende, é muito legal. Mauro Souza! Voltei, estou de Bem-vindo. volta. Sempre bom voltar. Plateia animadíssima! Mauro, você veio da última vez falar sobre carreira, né? Tipo, foi uma conversa que a gente, acho que navegou por vários temas, assim, se pudesse também falei, deixaria horas e horas conversando e descobrindo coisas novas. Mas hoje a gente vai conversar especialmente sobre o filme que finalmente saiu da biografia do Maurício de Souza, o seu pai. Não, isso você falou bem, finalmente, porque a gente gravou esse filme faz 3 anos. Meu Deus. Então, faz 3 anos que eu tô esperando para esse momento acontecer, e ele aconteceu ontem. A gente estreou ontem nos cinemas com essa homenagem, sabe, a esse cara que é tão especial pra mim, pra minha família, pro Brasil inteiro. Então, realmente é um momento muito especial, principalmente porque é neste mês também que ele completa 90 anos. Segunda-feira ele completa 90 anos. Então, assim, tem muito o que celebrar. A gente precisa realmente celebrar demais esse momento junto com ele. E esse filme é essa cereja do bolo, sabe? Que acho que o aniversário dele, mas acho que todo mundo ganha esse presente de conhecer um pouquinho mais da história dele, do que aconteceu para ele se tornar o que ele se tornou. Eu tô muito feliz, acho que é um momento muito, muito especial pra ele, principalmente. Maravilha. E eu queria falar de uma coisa mais recente, que foi a pré-estreia que teve também, finalmente. Sim. E eu queria que você me contasse como foi esse momento de finalmente compartilhar com o público esse projeto e qual foi a reação, porque foi muito emotivo, né? Muito, assim, gente, emoção. Eu acho que eu nunca me senti tão emocionado como eu fiquei, assim, lá nesse dia de pré-estreia, porque a gente não tinha ainda assistido ao filme juntos, assim, nem eu com meu pai e nem eu com minha família. Então, que inclusive aparece no filme. Então, muita emoção acontecendo ali. Foi um momento, assim, que eu não sei nem se eu consigo descrever direito o que eu senti ali, porque era uma coisa tão absurda, foi meio catártico, assim, sabe? De eu não conseguir realmente colocar em palavras o que eu tava sentindo, e olha que eu sou bom de palavras, hein? Mas ali realmente era uma coisa muito, muito transcendental, assim, que tava acontecendo, de homenagem a ele, e acima de tudo, de ele estar ali, sabe? Ele estar ali, curtindo, vivendo aquilo junto com a gente, vendo o filho dele, representar ele no cinema. Era uma coisa muito louca, assim, com amigos, com familiares junto. O carinho dos fãs também, né? O carinho dos gritando fãs. muito. Foi não, assim, e isso é uma coisa que alimenta muito ele, sabe? Eu percebo que todas as vezes que realmente os fãs chegam nele e contam pra ele as suas histórias com Turma da Mônica, com as obras dele, sempre com muito afeto, muito carinho, isso faz um bem danado pra ele. E eu espero que essa energia, principalmente com os espectadores do filme, continue emanando essa positividade pra ele, e que isso chegue nele, e que isso só se transforme em coisas boas dentro dele. Você falou que foram 3 anos de produção, né, desse filme. Quanto que o Maurício estava envolvido no projeto? Tipo assim, ele frequentava as filmagens, ele opinou no roteiro, ou era pra ser assim uma surpresa pra ele ver assim só o produto final? Ele se envolveu principalmente no roteiro, porque o roteiro é o começo de tudo, sabe? Assim, um projeto de audiovisual, ele começa no roteiro, tudo parte do roteiro. Então, claro que ele queria principalmente participar desse momento, e foi o que ele fez junto com o Pedro Vasconcelos, que é o diretor do filme. Esse filme, ele foi baseado num livro biográfico do Maurício também. Então, teve muito dedo dele ali nessa produção, nesse projeto. Por isso que, assim, o filme, ele é muito autêntico. Ele realmente é o que o Maurício queria contar das histórias dele e do jeitinho que ele queria contar, sabe? No tom que ele queria contar. O filme, ele é muito fofo, porque meu pai é fofo, sabe? E é isso que ele queria que fosse um filme pra todas as idades, pra toda a família, poder ir lá curtir essa história. E tá a carinha dele. É realmente um reflexo do que é o Maurício. Eu ia falar que é um filme tão gostosinho de ver. E cinebiografia no geral, não sei se já ocorreu com você, de você assistir um filme ou ler um livro sobre alguém que você admira, e às vezes se decepcionar ou ficar meio apreensivo com algumas histórias. Esse, assim, eu senti, tipo, um conforto em assistir. Foi uma mensagem do começo ao fim que ela é muito constante. Então, eu queria que você contasse, assim, como foi trabalhar nesse projeto para que ele fosse leve, sem cair nesses clichês de... Enfim, cinebiografias no geral. Foi um trabalho, assim, muito importante junto com o Pedro Vasconcelos, diretor.
Ele tava muito claro na cabeça dele, assim, o caminho que ele queria seguir, inclusive do que ele tinha alinhado com o meu pai. Então, assim, de realmente ser um filme leve, de a gente responder as perguntas que todo mundo faz, que são, principalmente, como que surgiram esses personagens? Sim. Como surgiu a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali? O que estava acontecendo na vida do Maurício para que esses personagens, que hoje são um ícone pop da cultura brasileira, o que aconteceu para que esses personagens surgissem, né? Então tinha muito claro, realmente, a linha que o filme ia seguir. E eu, como ator e como a ponte para contar essa história, eu também tinha muito claro na minha cabeça que eu queria respeitar a vontade do Maurício, de como ele queria que essas histórias fossem contadas, né? Então, eu falava com ele bastante, assim, durante todo o processo do filme, a gente falava praticamente todos os dias durante as gravações, e eu perguntava assim, pai, é por aqui que você quer que eu siga? É por ali? Então, ele também me direcionou, né? E eu sabia que eu tinha que contar a história dele. Não é do meu ponto de vista, não é da minha perspectiva. É da perspectiva dele. E era o que eu tinha de maior diferencial, assim, é justamente essa facilidade desse meu contato com a fonte de inspiração, né? Eu ligava pra ele rapidinho e a gente ficava horas ali no telefone e eu só absorvendo mais informação pra poder construir esse personagem e respeitar a vontade dele de contar essa história. Então, depois do filme, você sentiu que você entendeu mais seu pai? Ou ele se tornou meio que um quebra-cabeça que vai ser mais divertido de desmontar conforme você vai conhecendo um pouco mais de um lado que você não viveu, né? Essa parte da vida dele, sim, você não não estava nem conhecia. nascido. Então, tipo, como que foi? Foi um pouquinho das duas coisas. Eu acho que realmente eu passei a conhecer ainda mais meu pai, admirar ainda mais meu pai, amá-lo ainda mais e conhecer também essa complexidade de coisas que foi a vida dele, né? De quanta coisa ele viveu, quanta coisa aconteceu na vida dele. E ali o filme, ele na verdade é uma lupa, né? Ele conta uma parte dessa história. E claro que isso foi escolhido a dedo, né? Qual é a parte que a gente acha que, ao dizer que vai ter um filme do Maurício, qual que é a parte que todo mundo vai querer assistir? O que todo mundo vai querer saber? Quais são essas curiosidades que as crianças também vão querer ver, entender, se identificar, gostar. Então foi uma escolha muito pensada, assim, de realmente qual que vai ser essa parte da vida dele. Porque ele tem muita história pra contar, né? História boa é o que não falta. Então tem uma complexidade muito legal, muito bonita na vida dele, que de repente vai que tem uma continuidade aí, Que eu ia né? falar, porque o final do filme, ele deixa ali um gancho pra novas histórias, novos capítulos. Eu falei, eu vou pegar o Mauro no vai pulo. acontecer? Vai acontecer alguma coisa? Tem uns projetos? E se você pode ser a cabeça ainda pra continuar contando essa Isso. história, você acha que... Assim, se depender de mim, sim, claro. A vida Porque, porque, como eu disse, a história boa que não falta. O que é importante, eu acho, é dizer que precisamos do sucesso desse primeiro filme, né? Então, por favor, vão ao cinema, é muito importante. E vale muito a pena. Prestigiar esse artista, prestigiar o cinema nacional. Então é importante ir no cinema. Esperamos que faça esse sucesso para que venha a continuidade. Porque ele merece, sabe? Tem tanta história boa pra contar. E o final dá um gostinho de quero mais, né? Não dá? Eu quero ver tudo, eu quero O ver que até acontece hoje. depois? Exato, faz um Poxa. reality show, a gente quer ver tudo. Olha, daria uma novela, Não daria é? uma série, porque realmente meu pai é uma pessoa muito interessante. É muito interessante de ver realmente todos os caminhos que ele foi seguindo até se tornar esse cara Sim. fascinante. E esse filme, ele passa numa época que ser artista era meio que uma ousadia, né? Então, o que você aprendeu sobre coragem com seu pai? Não, e principalmente sendo artista, assim, no Brasil, exige-se muita coragem. E principalmente no desenho, e ele acho que a principal mensagem do filme é essa, né? De como ele realmente acreditou no talento dele, no sonho dele, naquilo que ele tinha de meta e simplesmente foi atrás. Ele tinha tudo pra não acontecer o que aconteceu. As probabilidades, assim, de dar errado eram imensas, sabe? De tantos nãos que ele recebeu, de tanta dificuldade de viver de arte, assim, sabe? Principalmente no Brasil, e ainda mais na época em que ele vivia. Mas ele foi atrás, continuou. Eu acho que uma coisa que também o filme mostra, que foi muito importante nessa trajetória dele, foi como o envolvimento da família e o apoio da família foram importantes para essa trajetória dele, né? Os pais estavam ali sempre incentivando, a avó estava ali sempre incentivando. Não tava nesse discurso tipo assim, não, sai, não é isso, vai fazer o comum ali, Não, né? eles Se realmente vira. estavam ali junto com meu pai, sabe, o tempo inteiro. Então acho que tudo isso faz com que a gente
fique mais encorajado Sim. também, sabe? A acreditar na gente mesmo. Porque ele acreditou e olha só o que aconteceu na vida Sim. dele. E eu gostei que tem uma parte ali no comecinho do filme que a gente conhece o Maurício que, pelo menos, eu não conhecia, que é o cantor e o investigador. E pra quem não sabe, o Mauro, ele canta muito bem, tá? Então, assim, esse talento, ele foi bem hereditário, assim, eu diria. Pois é. E aí eu comecei a pensar, tipo, você já parou, sabendo dessa parte da vida do seu pai, se você imaginou que talvez poderia ter sido outra trajetória, longe dos quadrinhos, dos desenhos, enfim, se poderia ter sido... A investigação eu achei a coisa mais incrível. Legal, né? Falei, gente, Curioso imagina isso. se fosse, tipo... Se isso fosse uma paixão que ele tivesse seguido, você já parou pra pensar que o seu, tipo, o seu futuro talvez seria ligado a esses A ramos, outra assim? coisa. Pois é, que louco, né? E assim, realmente a minha... A música foi algo que sempre norteou a minha vida, assim. E realmente eu puxei isso do meu pai também. A minha família, assim, tem muitos músicos. E a música realmente sempre esteve muito presente. Isso veio, como o filme mesmo mostra, muito dele, porque os meus avós eram da rádio, iam pra rádio e cantavam na rádio, participavam desses concursos. E o Maurício sempre ganhava. Eu lembro que a primeira vez que eu passei no musical... porque eu trabalhei muito com musical cantando. Meu pai, quando eu contei pro meu pai, ele falou assim: meu filho, você está realizando 2 sonhos, o seu e o meu. Porque eu sempre quis também trabalhar cantando. Que loucura! Então, assim, ele acabou não seguindo por esse caminho, mas olha, é engraçado, né? Que acabou que eu segui. Sim. Então, eu acompanhei esse sonho que não aconteceu, fui eu que acabei trilhando esse outro Não, caminho. demais. Sei lá o que aconteceria se ele seguisse essa vida de repórter policial, Não, isso né? pra Imagina. mim foi tão engraçado. Eu falei, eu queria mais um pouquinho sobre isso aqui, ficou Pra tão saber legal. como é que foi. Mas que bom que não foi. É isso que eu ia falar, porque eu acho que você navegar por profissões e na vida mesmo, até chegar no que você ama, eu acho que as inspirações também vêm dessas fases, né? Tudo te influencia de alguma forma, Sim. tudo te acrescenta alguma coisa, né? E com certeza ele, como repórter, acrescentou algo. E assim, ele até falava que era muito curioso, porque meu pai, ele se tornou repórter policial, só que ele, por exemplo, ele morria de medo de sangue. Ai, Ele não podia ver sangue. E ele cobria, inclusive, tipo, crimes sim. e tudo mais. Ele falou assim: Mauro, eu topei isso porque eu precisava de dinheiro, mas ele falou que chegou a ter um dia que ele foi numa cena de um crime e ele desmaiou. Meu Porque ele viu Deus. sangue, desmaiou. Enfim, Não é não pra era mim. pra ele. Não é. Não era pra ele. Era pra realmente ele seguir uma outra coisa. E eu gosto que esse filme resgata memórias da infância, né? Tipo, do próprio Isso. Maurício, pra ser uma fonte de inspiração. E as nossas memórias de infância estão atreladas à Turma da Mônica, querendo ou não. Então, eu queria saber como que é pra você pensar que as pessoas podem criar coisas vinda da inspiração da Turma da Mônica e do Maurício em si. E, às vezes, né, sai algo revolucionário, como aconteceu, de algo que é tão simbólico, mas tão importante para o nosso desenvolvimento, né? Que é essas memórias, esse afeto. Então, como que é pensar que assim as pessoas podem estar criando algo inspirado em algo que é minha vida, faz parte ali? É muito mágico, né? Pensar o quanto meu pai realmente influencia as pessoas na criatividade, na imaginação, o como isso é forte. Assim, eu não consigo contar pra você a quantidade de pessoas que chegam pra mim, ou mesmo pra ele, claro, e falam de como, assim, Maurício, você fez eu me tornar um artista, um designer, um repórter, um jornalista. E foi com você que eu aprendi a ler, foi com você que eu aprendi a valorizar a vida, as artes, a cultura, e fez com que eu me transformasse no que eu sou hoje. Então, o Maurício, realmente, eu acho que ele é um grande influenciador. Ele sim é um grande Ele é influenciador, o sabe? De raiz. realmente transformar o raiz, de transformar a vida das pessoas para algo melhor, das pessoas realmente acreditarem, se inspirarem nas obras dele, no que ele faz, para elas irem atrás do que elas são, do que elas gostam, da arte delas, do talento delas. Que mágico, que forte isso, né? De realmente ele ser essa referência para qualquer um, para qualquer área, para qualquer coisa. Ele fez e faz ainda parte da vida de muita gente de uma forma muito positiva. E vai continuar sendo por várias com gerações certeza, inclusive aí. eu Nossa. acho que essa também é uma das nossas. Eu além de ator, eu também sou um dos diretores executivos da MSP Studios, do grupo. Eu que estou à frente hoje da gestão. E o nosso objetivo, um dos grandes desafios do nosso trabalho é justamente perpetuar esse mesmo sentimento que todo mundo tem
com as obras dele, com meu pai, é a gente perpetuar esse sentimento. O que é, claro, uma baita de uma responsabilidade, muito trabalho, mas que a gente está fazendo isso com muito, muito carinho, muita paixão, muito profissionalismo, porque a gente sabe como isso é importante para a continuidade do negócio. E você sente, né, que é um conteúdo que ele é afetivo. Então, talvez eu possa estar falando, tipo, da minha cabeça, mas eu acho que é uma coisa que nunca vai se apagar ou vai deixar de participar da vida das pessoas, porque é uma história tão genuína. Com certeza. E claro que, assim, isso exige trabalho. A gente precisa entender que, assim, criar bons conteúdos, contar boas histórias, para isso a gente precisa de bons profissionais, a gente precisa de um bom alinhamento, de boas estratégias, porque também existe toda uma instituição atrás disso, né? Uma questão corporativa atrás disso. É um negócio também. Então a gente precisa cuidar desse negócio com muito cuidado, porque é uma marca realmente muito conhecida, muito querida, e a gente não pode deixar isso se abalar por nada, né? Então tem um trabalho bastante firme aí atrás de tudo isso, mas repito, a gente precisa, antes de tudo, de uma ótima equipe. Sim. Né? É um trabalho de equipe, é um trabalho coletivo de bons funcionários, competentes, produtivos, que estejam ali realmente vestindo a camisa junto com a gente e acreditando na importância de tudo que a gente está fazendo. É quase uma família também, né? É uma família. Primeiro que não literalmente. Literalmente uma empresa familiar, mas a ideia é esse sentimento mesmo de união. E isso vem muito do próprio Maurício, sabe? Do que a gente diz lá dentro, que é a filosofia mauriciana. Que justamente são esses valores de amor, de amizade, de união, de família, de respeito às diferenças. Isso tudo tem que estar sempre muito presente no nosso dia a dia e que reflita no nosso trabalho. Eu gosto muito, você falou da família um pouco mais cedo, falando mais sobre o filme, porque apesar de ser uma história de uma pessoa em si, na verdade, a família, ela é a base ali de vários pontos, né? E acho que um dos momentos mais emocionantes do filme é acompanhar a criação dos personagens com elementos ali do dia a dia que você nem... Às vezes, ele mesmo, né? Nem reparava e depois fala, olha isso aqui. Tá aqui esse tempo todo. Então eu queria saber qual foi a reação da família no geral ao se ver representada, não só, né, nos quadrinhos, como sempre foi, nos desenhos, mas agora tendo a história deles também sendo contada através de um filme. Sabe que essa era uma das minhas maiores curiosidades de como é que as minhas irmãs, que estão ali, aparecem no filme, que são inspiração para tantos personagens, ou outras pessoas que aparecem no filme também, como é que eles vão reagir? Sim. O que é que eles vão sentir? Será que eles vão se ver ali? E eu assisti junto com elas, eu tava a Mariângela, a Wanda, a Valéria e minhas irmãs. E era engraçado que eu tava assistindo e conforme iam passando as cenas, elas falando assim, ah lá, viu, Mariângela, lembra dessa cena? Olha que bacana, lembra como a mamãe era assim? Aí o papai fez isso, aí você viu? Aí é a cara do papai. Essas reações espontâneas eram as que eu estava esperando. De elas, espontaneamente, reagirem e lembrarem, e falarem assim, era assim mesmo. É como ver um filme caseiro que você bota na TV, uma fita antiga e fala, olha ali, eu lembro. Exatamente. E eu senti isso delas, tanto que no final elas vieram muito emocionadas, assim, me abraçar, agradecer, assim, chorando. Eu falei assim, obrigada, que filme bonito, que homenagem bonita ao nosso pai. Ali, assim, valeu tudo a pena. Porque eu sabia que era uma... Eu queria muito que isso fosse especial para elas também. E as meninas, as crianças do filme, elas são fãs da Turma da Mônica? Elas sabiam a grandiosidade que elas estavam participando nesse projeto? Eu acho que sim, tanto que eu encontrei com elas agora, a gente teve a pré-estreia no Rio. Elas também são cariocas, moram todas lá. E elas vieram me abraçar, e foi muito engraçado que elas, assim... Faz 3 anos que a gente gravou, mas elas vieram me abraçar como se fosse ontem. Meu Deus. Muito assim, ai, que legal, eu fui a Mônica e você foi o Maurício. Então, eu acho que elas tinham, dentro da capacidade delas, assim, elas tinham esse entendimento do que elas estavam representando ali. De que realmente era a Mônica, de que ela era a Magali, tanto que elas foram vestidinhas, uma de vermelhinho, outra de amarelinho. Foi muito fofo, foi muito legal. Tá vendo? Vai passar por gerações até, gente. É geracional, Vai geracional, assim, tem pessoas mais velhas, porque a marca tem, os personagens têm mais de 60 anos, então a gente pega, assim, realmente fases e fases da vida de todo mundo, dos mais velhos, da nossa, os millennials, não sei se você
se é millennial também, mas enfim, da nossa que tá também, que aprendeu a ler também com os gibis, que agora tá passando pros filhos, enfim. É geracional mesmo e é muito bonito ver essa continuidade natural que acontece desse carinho com os personagens. E você falou das irmãs, eu não perguntei. A gente tá conversando antes de começar a gravação que você é a cara do Maurício. Pois né? é. Além Assim, de tudo. A cara, assim, não tem como negar. Além de tudo, eu sou dos 10 filhos, somos em 10 Sim. filhos. Eu sou o mais parecido e eu sou ator, então juntou tudo isso. Tava lá. Pô, perfeito. Tava É isso que eu ia perguntar, como foi personagem a pronto. reação, assim, aliás, como foi a decisão de você ser ele no filme e como que foi a reação de quando isso foi contado, tipo assim, é óbvio, né? Óbvio que ia ser o Mauro, mas tipo, como que foi esse processo? Quem decidiu isso, na verdade, foi o Pedro Vasconcelos, que é o diretor do filme. Eu sei que já estava rolando, eles estavam escolhendo quem seria esse ator para interpretar Maurício. O filme já estava aí para prestes a acontecer. Até que ele, segundo as palavras dele, ele teve esse clique, esse insight, de tipo assim, tem que ser o Mauro. Ele olhou pra tua Tem cara e que ser o falou, Mauro. é Mauro. Falei, cara, aí ele me ligou e falou assim, Mauro, eu estou aqui oficializando esse convite pra você. E que a princípio eu disse não. Eu realmente fiquei resistente. Falei assim, cara, não vou dar conta. É muita responsa. Nunca tinha pisado num set de cinema. Minha experiência sempre foi no teatro, assim. Ia ser a minha estreia no cinema interpretando meu pai, já protagonista, assim, um negócio muito grande. Falei assim, não vou dar conta. Aí ele foi conversando comigo, até que eu também entendi que tinha que ser eu. E tinha que ser eu mesmo, assim, sabe? Não tinha outro ator que tivesse mais conhecimento de causa, assim, desse personagem, sabe? Então, aí, de fato, eu topei. E eu liguei pro meu pai. Eu falei, pai, então, eu topei. Vai ser eu mesmo. Aí ele falou assim, claro que vai ser você. Não é? Que dúvida que você tinha? Eu não tinha dúvida alguma, e ele realmente não tinha dúvida nenhuma. E na semana seguinte eu tava gravando, então foi tudo muito rápido. Mas eu realmente tive essa resistência, acho que o Pedro Vasconcelos foi quem realmente foi uma figura muito importante ali pra que eu estivesse ali realmente presente nesse filme. Mas pelo meu pai, não tinha dúvida nenhuma. Falou, Eu já tava lá. Melhor que você, só eu, ele ia falar. Exatamente. Uma coisa que eu gostei muito no filme é que tem o Ziraldo. Isso. E eu queria saber se ele teve conhecimento que faria parte do filme ou isso foi colocado depois como uma homenagem. Infelizmente foi depois, quando ele faleceu, ainda não tinha fechado toda essa parte do roteiro, mas o meu pai, ele foi categórico, assim, dizendo que ele queria, porque queria que tivesse essa cena com o Ziraldo. Porque eles foram muito colegas, eles foram muito amigos. Eu tenho recordações, assim, de eu pequeno, muito, muito claras na minha lembrança, assim, de eles se ligando, de eles se falando e não sei o quê. E ele falou assim, eu quero que o Ziraldo apareça nesse filme. Ele foi muito importante na minha trajetória. Ele é, né, uma personalidade também igualmente muito importante para a cultura do país, então eu quero que ele apareça no filme. Então aquela cena, assim, foi realmente algo que o Maurício, de forma alguma, queria que isso não estivesse ali no filme. E ele soube muito bem, né? Porque quando eu assisti, eu fiquei, meu Deus, isso é minha infância. Tipo assim, tá tudo ali junto. Encontro, né, que coisa, é um desses dois. crossover do cinema que, tipo, eu tava esperando muito, achei que fosse chegar depois. E é sabe? engraçado que muitas pessoas não sabiam disso, não sabiam que o Maurício realmente fez desenhos, trabalhou ali com o Ziraldo ajudou o Maurício nesse começo. O Maurício é extremamente grato ao Ziraldo por tudo que eles fizeram juntos ali. E aí tá Foi demais. essa homenagem ali no filme pra ele. Um personagem ainda que a gente não falou sobre o filme, que é muito importante, que eu reparei muito, que é o sorriso do Mauro. Juro, eu tava lá, em cada cena, eu me via sorrindo junto. Que bom. Eu assisti 2 vezes, eu falei, Que bom. olha, ele me pegou nessa cena de novo. Eu tava sorrindo, eu falei, gente. E tava lá presente em várias cenas, às vezes, complicadas, né? Dificuldades, emotivas. E eu queria saber se foi algo proposital pra passar pro público essa sensação de esperança de que vai dar tudo certo, ou é algo mesmo do Maurício, ou até mesmo seu? Um pouco de tudo, mas assim, foi pensado no sentido de assim, o sorriso é uma marca do meu pai, uma marca registrada do meu pai. Ele está sempre sorrindo, ele está sempre de bem com a vida, ele está sempre positivo, otimista com relação ao dia seguinte. E é claro que eu tinha que trazer isso pra ele, pra esse personagem, sabe? De que não importa o que estivesse acontecendo, ele ia sorrir. Ele estaria sorrindo. É uma marca que acaba sendo minha também, né? Não à toa que o Nimbus, que é o personagem inspirado em mim, tem uns olhinhos puxadinhos e assim arqueados, iguais aos meus quando eu sorrio. Mas isso foi pensado. O Pedro também falava muito isso, porque ele falava assim, Mauro, vai ter muita cena fechada no seu rosto.
O que é importante de mostrar? Os olhos, o olhar, o sorriso. Isso é forte, isso é uma marca do seu pai. A gente quer trazer isso que fique latente, assim, no filme. Então, foi pensado, Sim. é muito forte no meu pai, é muito forte em mim. Então, é muito sincero o que está ali, sabe? Realmente veio de uma forma muito natural, muito espontânea, de a gente... vinha, porque eu sabia que isso vinha do personagem. E tem que ver, tinha que vir de uma forma espontânea. O sorriso. Se faz parte do personagem, então que venha. Não, e transmite pela tela, porque eu tava lá, tipo assim, bobinha aqui no escritório, falei, você tá fazendo? Eu falei, gente, como você não vai sorrir junto? Tipo, é muito cativante, Que legal, né? que legal. E tanto como eu sorri, quanto eu chorei. Porque, assim, aquele final onde aparece o Maurício, eu tava ali... Nossa, juro, tava aqui no meu trabalho, comecei a, tipo... tá tudo bem, Luísa? Eu falei, tá, não, tá tudo certo, gente. Vocês vão entender. Eu acho que vocês vão entender. E foi algo que eu senti muito recente também, quando aconteceu... no filme do Ney Matogrosso, O Homem com H. Porque eles também usam ele no final pra trazer nessa... toda a história contada e no final você traz a pessoa. Então, como que foi essa decisão de colocar ele no filme e fechar, assim, esse ciclo tão bonitinho ali também com a Mônica de Mona Lisa? Eu achei tão Maurício, sabe? Coisas de Pedro Vasconcelos, o diretor que realmente queria trazer. E tem também aquela... Maurício é meio Stan Lee, que sempre aparece nos filmes e não sei o quê. Maurício também. Todos os últimos projetos de audiovisual que a gente teve, de repente, Maurício aparece. E claro que nesse filme não podia ter sido diferente. E eu acho que o Pedro escolheu muito bem o momento de aparecer o Maurício. Sim. E acho que não podia ter sido diferente mesmo. Então foi da cabeça do Pedro de como realmente ele construiu a história pra na hora certa aparecer o te Maurício. pega lá, você fala, E te pega lá, né? ele, meu Deus. Aí a mensagem no final também, eu falei, gente, o que eles estão Exato. fazendo comigo? Uma coisa muito legal, que assim fica a dica também pra quem for assistir ao filme, são os créditos. Sim. As fotos que aparecem ali. Gente, aquilo é tão precioso. Foi feito um estudo tão grande, assim, de todas as fotos, todas e cada foto que tá aparecendo ali. E as fotos realmente mostram muitas das imagens do filme que acabou de aparecer, sabe? Então, aquilo ali, sabe, mostrar a verdade de como foi, é tão legal, Então fica a dica aí. Acabou o filme, mas espera pra ver ali os limpa as créditos. lágrimas e aí você consegue ver direito, porque, nossa, esse final pega muito. É muito que legal. legal, Acho que bom. É o final que a gente espera, tipo, sentir, né? Que você fica lá, tipo, cara, olha o que eu acabei de assistir e olha o resultado. Que bom. Não é meio isso? Que bom. Nossa, foi Fico demais. feliz. E assim, cara, você navegou pela história dele desde o comecinho, a gente vê ele criança, a gente vê ele, as dificuldades. Se você pudesse voltar no tempo e falar uma coisa pro Maurício jovem, o que seria? Nossa, que pergunta boa. Continue. Acredite nos seus sonhos, continue, que vai dar tudo certo. Que é um pouco do que a própria avó dele falava pra ele, né? Não importa o que está acontecendo, se você acha que não tá chegando uma hora, você vai estar cada vez você vai estar chegando mais perto. Nossa, e a cena do desenho também. Nossa, pega muito. Falei, gente. Adoro que você tá trazendo. Coisa. Que legal. Que Eu legal adoro ouvir sentir, como eu as adoro pessoas... sentir emoções em filmes. E é legal saber, assim, as cenas que pegou mais pras pessoas, sabe? Que eu fico curioso, é ótimo saber. Porque que nem aquele, resgatar tudo que a gente já viu e falou, olha aqui. E esse é o simbolismo de que vai dar certo e que deu certo, Exato, não é? Exato. Maru, pra fechar, como eu ia perguntar de o que viria por aí, mas você já falou que pode ser que aconteça novas histórias, novos capítulos. Eu queria... Assim, eu levei comigo que com esse filme eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa. Ah, que delícia. Que eu posso que fazer legal. qualquer coisa, que nada pode me parar, que eu tenho esse incentivo. Então eu queria que você me contasse o que você espera que as pessoas também levem consigo assistindo o filme, ou até mesmo quem não conhece, né, a história do Maurício. Que legado você acha que tanto ele quanto esse projeto pode deixar na vida das pessoas? Cara, eu acho que você respondeu por mim, na verdade. Que é exatamente essa sensação de que, assim, cara... Eu posso também. Olha esse cara, olha a maneira como ele foi construindo a vida dele, de acreditar no talento dele, nos sonhos dele. Se tornou o que ele se tornou, um brasileiro, sabe, vivendo de arte, virou um patrimônio cultural aí do país. E que isso seja inspirador para as pessoas, de saírem exatamente do jeito que você saiu, sabe, assim, cara, Maurício... E claro...
admirando o Maurício Sim. ainda mais, gostando do Maurício ainda mais, sabe? Virando ainda mais fã dele. Porque ele é realmente um cara muito, muito incrível. E acho que é isso, sabe? Essa inspiração. Inspiração para cada um na sua vida de continuar, sabe? De acreditar em si, da fé e enfim, e de continuar amando esse universo Maurício de Souza. Acho que Uau. e que isso chegue nele, sabe? Que Sim. todo esse sentimento gostoso, positivo, bom, chegue nele, principalmente agora que ele vai completar 90 anos. Eu acho que é uma sensação que a gente tem no final mesmo, quando termina de assistir, é tipo, eu quero muito ver o Maurício e falar tudo o que eu senti pra ele, tipo, tudo que ele merece ouvir, pra ele saber que não só o que deu certo, mas que está dando certo. Né? Falar, cara, tu é parte da minha família também, sabe? Ele queira ou não, ele é parte da minha família. É verdade. Então, Maurício de Souza, o filme já está disponível nos cinemas, né, em cartaz. Vou te dar a oportunidade de você espaço, assim, de querer divulgar o que você quiser, rede social, projetos, futuro, fica à vontade. Maravilha. Bom, Maurício de Souza, o filme já está aí nos cinemas, pra todo mundo curtir a história desse cara fascinante. Meu Instagram, Mauro Souza, Souza com S, meu TikTok também, @Mauro_Souza. Aí os arrobas da MSP Studios e também Turma da Mônica, sempre tem coisa lá, mas não só, né, em Instagram e TikTok, mas YouTube, a gente também tá presente, tá em todas as redes sociais. É isso, assistam o filme, pelo amor de Deus, não percam essa chance de você sentir todas as emoções possíveis, eu acho, na sua vida. Que bom. Obrigada, Mauro, pelo papo. Espero te receber mais vezes aqui pra gente falar de voltarei. milhões de coisas que tem por aí. Muito obrigada. Obrigado, valeu. É Tchau, isso! gente.